Play by USB drive. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, mais uma vez nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir o toque do Senhor, a visitação do Senhor nesta noite, Pai. Pai amado, Espírito Santo, meu Deus, nós queremos crescer na Tua palavra, queremos perseverar na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, o toque do Senhor, Pai. Então, Senhor, abre nosso entendimento, para que nós possamos entender o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo administrada. Senhor, usa Teu servo, Pai, nesta noite, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, boa noite a todos vocês. Desculpa aí, houve uma falhazinha aqui na internet. Aí a gente já tinha iniciado, ter que voltar, né? Encerrar e voltar de novo. Mas estamos aí para seguir em frente, né? Importante é dar o recado que o Senhor está trazendo para cada um de nós. Eu sei que já tinha pessoas que já estavam acompanhando ao vivo. Aí, de repente, deu um problemazinho, mas o Senhor já entrou com as providências dele. Amém? Vamos na palavra aqui que o Senhor, que o Espírito Santo nos deu a direção nesta noite, né? Fica no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então aqui a Bíblia relata que o Senhor Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras pela manhã cedo. E quando ele estava voltando, esses fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, né? E ali, assentando-se, ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério, adulterando. E na lei dos
e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Então, esses fariseus aqui trouxe essa mulher e disse para o Senhor Jesus, na lei de Moisés manda que quando apanha a pessoa, mulher, nesses procedimentos, que seja apedrejada. O que diz o Senhor? Trouxeram essa mulher. E ali ficou esperando. Versículo 6. E isso dizia eles, tentando-o para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então ali esses fariseus levou essa mulher. E ali, acredito eu que cada um com a pedra maior do que a outra, esperando só o Senhor Jesus dar ordem para executar, para fazer o tribunal das próprias mãos, com as próprias mãos, para executar aquela mulher, destruir, apedrejar. Então ali eles estavam ansiosos, fadigados, esperando sua ordem. E o Senhor Jesus continuava ali escrevendo. Escrevendo ele estava, e escrevendo ele continuou. E aquele povo ali, o que diz? Esperando, todo mundo em pé. Esperando a resposta. Nenhuma mão se encontrava vazia. Pelo contrário, todas as mãos que estavam ali de ser humano estava com uma pedra na mão, ou até mais, esperando a ordem do Senhor Jesus para apedrejar esta mulher. E versículo 7. Isso dizia eles, tentando para que tivesse que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia como dedo na terra. Ele continuava. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Então o Senhor Jesus disse, né? Aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. Veja bem. E o que aconteceu aqui, né? Aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, contra essa mulher. Versículo 9. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então veja bem aqui, quando Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. E eles ouvindo isto, saíram um por um. A Bíblia fala aqui
do mais velho até o mais novo, saiu um por um. E só ficou esta mulher e o Senhor Jesus, que estava ali no meio, a multidão que estava ali esperando para executar, para julgar, que é um julgamento e executação. Foram todos embora, ficou só ela e o Senhor Jesus. Versículo 10, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde está aqueles teus acusadores? Jesus se endireitou e perguntou para ela, mulher, aonde está os teus acusadores? Porque o Senhor Jesus ergueu, olhou, eles não estavam ali. Tinha ido tudo embora. Disse mulher, vendo, endireitou-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estás aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou, ninguém te condenou? Uai, que interessante, né? Uai, ninguém te condenou, não? Cadê eles? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém. Senhor. Ninguém, Senhor. E ele disse, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques e mais. Veja aqui, meu amigo. O que é essa palavra? Agora nós vamos entrar na mensagem. Agora nós vamos entrar no que o Senhor vai estar revelando para cada um de nós. Aqui está vindo o recado de Deus para cada um de nós. É dessa forma que o Senhor fala. O Senhor fala. Existe a revelação, sim. Deus revela, sim, mas dentro da palavra. Não há aquilo, não existe, minha amiga, meu amigo, esse negócio igual muitos usam por aí. Do nada vai chegando e fala para você, o Senhor mandou te dizer que vai acontecer isso, isso e isso. Entrou na palavra? Entrou em comunhão com o Senhor? Por que vai chegando dizendo que o Senhor falou isso e isso? A coisa não é bagunçada assim. Se existe algo que não tem nem como se dizer como é organizado, se trata as coisas de Deus. As coisas de Deus. Tudo é muito bem organizado. Tem que ser organizado quando se trata das coisas de Deus. Então aqui entra o recado que o Senhor está trazendo para nós. É uma mulher que foi pregada em adultério, que ia ser executada. E essa mulher, eu quero que vocês entendam o que é que essa palavra tem a ver com cada um de nós. O que essa palavra tem a ver com cada um de nós? Que essa palavra que está passando, meu amigo, não devemos, não podemos esperar que nos leva, se tem algo, se está acontecendo algo,
nas nossas vidas. Porque se existe uma pessoa que nós não conseguimos, nem não adianta querer porque não consegue se esconder as coisas, é do Senhor. No mundo se esconde-se até determinados tempos. Mas é um determinado tempo que a coisa se estoura, se aparece, se descobre. Não veja bem, veja o exemplo lá de Naamã. Quantos anos ele carregou, escondido debaixo daquela capa, aquela lepra. E resumindo, não era uma só lepra, era uma lepra da pele e a lepra do orgulho que ele carregava. Foi descoberto pela própria menina que ele levou como cativa, que se tornou serva da esposa dele. Foi descoberto. Então, o que é a mensagem para nós? Então, não podemos esperar nos levar. Não espera te levar até o juízo, até as autoridades, até o julgamento. Não espera. Não pode esperar. Porque veja bem, nós estamos falando da vida natural, a vida real. Se tem algo, então não espera você ser levado. Por quê? Se você deve algo, tanto espiritual como no dia a dia, na vida natural do dia a dia. Um exemplo, tenho um problema com a justiça, não espera ser levado. Não espera eles vir te buscar e te levar. Vai antes. Procura antes. Não espera ser levado. Por quê? Essa mulher foi levada ao julgamento, à executação, porque ela estava ali para ser julgada e em seguida ser executada. Ela não foi. Mas por que aquela mulher não foi? E por que eu estou te falando que não espera, não podemos esperar quando se está acontecendo algo na nossa vida, ou se vier acontecer? O que nós temos que fazer, o que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, vá até a justiça, não espera ser levado. Por quê? Porque às vezes você vai estar levando na pessoa errada. Às vezes vai estar te levando, você sabe que tem de tudo. Tem os honestos, desonestos, os corruptos e tem os direitos, certos, corretos. Em toda a classe, em todo setor, tem os corruptos, os desonestos e os honestos. Porque se você espera te levar para resolver essas situações, às vezes você vai cair na mão de um corrupto, um desonesto. Porque aquela mulher foi levada na pessoa certa. Aquela mulher foi levada no juízo do juiz, nos advogados dos advogados. A gente já nem não se fala da honestidade, né? Porque se trata do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Por quê? Porque se você esperar ser levado, às vezes você não vai sair vitorioso. Você não vai ter a vitória que essa mulher teve. Por quê? Por que ela não foi executada? Por que ela não foi executada? Porque Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. E também é justiça.
O Senhor não é corrupto. Então o Senhor julgou. O Senhor olhou aos lados todos, o lado daquela mulher e o lado do povo. Então, minha amiga, é a mensagem que o Senhor está trazendo para cada um de nós hoje. Porque às vezes, no mundo, pelo homem, no mundo, diante do ser humano, no nosso dia a dia, às vezes a gente se consegue esconder algo ali por algum tempo, mas uma hora vai ser estourado, uma hora vai ser pego, e às vezes não vai ter recurso, não vai ter solução, porque vai acabar te levando e te colocando na mão, por exemplo, de um Caiçara, né? Que foi aquele lá, que era um carniceiro. Então, já pensou, se tivesse levado num daqueles lá, daquele sacerdote, que gostava de estar mandando executar as pessoas. Mas acontece que aquela mulher, ela foi levada na pessoa certa, na pessoa correta. Foi levado naquele que é Deus, mas também é justiça. Então, se você esperar ser levada ou levado, às vezes você não vai dar, não é vou falar de sorte, não vai se sair bem, igual saiu essa mulher adulta aqui. Às vezes não vai sair, porque se tivesse levado na pessoa errada, ela tinha sido executada. Era rapidinho. Ia sair a ordem ali que seja apedrejada. Mas só que foi levado na pessoa certa, na pessoa correta. Então por isso que não podemos, não podemos deixar, se tem algo na nossa vida, que o Senhor Espírito Santo, algo que às vezes você deve para a justiça. Justiça aqui da terra. Porque a Bíblia fala que nós temos que andar de acordo com as leis da terra. Que nós temos que ser submissos às nossas autoridades. Quando se fala de autoridade, se fala de autoridade espiritual e a autoridade do dia a dia. Quem é nossas autoridades? São a espiritual, são os pastores, são padres, ancião, diácono, por aí diante. E qual que é a nossas autoridades da vida natural? São as polícias que estão na rua, são nossos governantes, são as nossas autoridades. Nós temos que ser submissos a eles. Então, se devemos algo para a justiça, se você tem algo que deve para a justiça, não espera ser levado. Algo que você, às vezes, está tentando... Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo deu essa direção hoje. Porque hoje é o dia dos grandes milagres, é o dia da cura. Mas quando se trata de enfermidade, não é só a enfermidade do corpo físico. Existe aquela enfermidade que pode estar cravada na alma. Um pecado. Porque essa mulher, ela carregava uma enfermidade
que ela cometia algo que era contra os princípios de Deus. Mas para ela, aquilo ali era normal, era natural, era normal. Hoje não é diferente. Às vezes a pessoa carrega algo de dentro dela que se torna natural para ela. Que está tudo bem, tudo correto, mas se torna ali algo que está provocando uma enfermidade. Então a enfermidade, ela pode, uma depressão, às vezes por falta de um pedido de perdão, uma liberação de um perdão, um amargo, um ressentimento, pode estar causando uma enfermidade. Então aquela mulher, essa mulher, ela carregava uma enfermidade aonde? Na alma. Essa mulher, ela foi curada nesse dia. Ela foi curada dessa enfermidade que estava na alma dela. Esta mulher foi levada ao julgamento e em seguida para ser executada. Mas só que ninguém sabia, eles estavam levando ela, mas ninguém nem sabia, só o Senhor Jesus que sabia. Eles estão trazendo esta mulher, porque o Senhor Jesus sabia que eles estavam trazendo ela, até ele. E ele estava trazendo aquela mulher e levou ela para ela ser salva, porque aquela mulher naquele dia, ela se consertou diante do Senhor. Ali, aquela mulher se consertou. Então aquele povo levou ela para um objetivo, mas aconteceu outro. O que aconteceu? Aquela mulher foi restaurada naquele dia, porque o que o Senhor disse: mulher, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então por isso, mas veja bem, e se tivesse levado aquela mulher noutros daqueles, noutra pessoa errada, aquela mulher tinha sido executada e aquela mulher tinha acontecido com ela não só a morte física, tinha acontecido com ela a morte espiritual. Mas naquele dia aquela mulher foi salva. Mas por quê? Porque ela foi levada à pessoa certa. Então por isso que não devemos esperar. Se tem algo que nós precisamos se consertar diante do Senhor, precisamos chegar até Ele, porque o mesmo Deus que hoje nos protege, nos cuida, nos livra, que zela, que cuida de nós, esse mesmo, Ele vai estar nos julgando no fim do tempo. Então por isso não podemos ser levados. Vá antes que venha te buscar. Eu vou contar uma história aqui, história real. Uma história que é real. Essa história eu vou contar aqui, não vou citar o nome, porque essa pessoa era um pastor. Eu trabalhei com ele. Um excelente, não só como pastor. Deus que tem ele em bom lugar. Não só como pastor, mas como ser humano. Excelente pessoa. Deus resgatou, levou ele, recolheu ele. Antes dele falecer, ele contou uma história, um fato que aconteceu. Não é uma história mais real. A pessoa levava uma vida toda bagunçada no mundo do crime, aquele negócio. E houve ali um homicídio, naquelas trajetórias dele, houve um homicídio. E essa pessoa começou a se entregou nos caminhos do Senhor. Foi para a presença do Senhor.
E essa pessoa se converteu. E essa pessoa largou aquele mundo do crime para um lado. E ele passou a fazer a obra, essa pessoa. Fazer a obra, ali dedicado, com maior carinho ali. Mas algo ali incomodava essa pessoa. Algo que estava ali na mente, no subconsciente dessa pessoa, que não deixava ele ficar em paz. Ele se sentia bem na obra ali, fazendo a obra. Se sentia bem ali em tudo que fazia. Com as pessoas. Mas algo mexia com ele, incomodava ele era cobrado, na realidade. Ele se arrependeu, sim. Ele se arrependeu tremendamente de tudo aquilo que ele fez na vida para trás. Daquele homicídio, de tudo que ele fez, aquela vida errada, ele se arrependeu. Pediu perdão a Deus. E entrou para a obra. Mas algo incomodava essa pessoa. Incomodava. Mas só que essa pessoa, ele foi uma pessoa sábio. Ele não esperou. Ele não esperou ser levado. Por quê? Mas ele não esperou. Essa pessoa chegou diante do pastor dele e disse: tá tudo bem comigo, estou feliz, isso, aquilo e tal. Mas tem algo que me incomoda. Tem algo que não deixa eu ficar em paz. E esse pastor perguntou para ele, o pastor dele perguntou: mas você se arrependeu, pediu perdão ao Senhor? Claro. Pedi perdão, sou arrependido, continuo arrependido do que eu fazia, do que eu praticava. E esse pastor perguntou para ele: e diante da justiça da terra, como que está você? Como que ficou diante dessas situações? Com Deus, tudo bem, está resolvido. E diante da justiça da terra, você se apresentou à justiça da terra? Você pagou por esses crimes que você cometeu? Não. Você procurou a justiça? Não. E esse pastor disse para ele: é o que está faltando. É o que está faltando. Vá e se entrega e relata, conta o que você está falando para mim. O que fez, conta diante da justiça. E ele foi. E ele se deu bem. Mas por quê, meu amigo? Porque ele já estava debaixo da proteção do Altíssimo. Ele já tinha ido no advogado do advogado, no juiz do juiz, que era o Senhor Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Ele se arrependeu, pediu perdão, buscou no Senhor. Então ele já estava com a proteção. Ele não se deu mal. Mas por quê? Porque eles estavam debaixo das asas do Altíssimo. Ele não esperou ser levado.
Veja bem, porque se ele fica, meu amigo, não é porque ele estava na presença do Senhor. Não tem essa, ele ia ser levado. Porque uma hora descobre. E é algo que nos atrapalha no mundo espiritual. A nossa salvação pode causar enfermidade. Então ele não foi levado, ele se apresentou, porque ele estava na obra de Deus, na presença do Senhor. Porque aquele pastor, quando orientou para ele, as palavras ali eram usadas pelo Espírito Santo. As palavras ali que saiu da boca daquele pastor orientando ele, esse indivíduo, era o próprio Espírito Santo que colocou as instruções que o pastor passou para ele. Vá, você procurou? Não, então procura, se entrega. E aí, depois que você cumprir o que a justiça da terra determinar, o Senhor já está na direção, o Senhor já está no controle de todas essas situações. O Senhor é contigo. E depois que você resolver essa situação diante da justiça da terra, aí você volta para fazer a obra de Deus. Porque o teu lugar está aqui, continua. E você não vai demorar muito lá. Rapidinho você vai estar voltando, porque o Senhor é contigo. Então, meu amigo, ele não esperou ser levado. Se fosse uma pessoa tola que não tivesse a proteção de Deus, ignorante, o que ia fazer? Nada. E eu agora estou aqui, eu tenho um cargo no ministério e coisa, pronto, acabou. Mas ele devia diante da justiça da terra. Então a Bíblia fala que nós temos que andar de acordo com as leis aqui da terra. Não só com a de Deus, com a lei da terra. E tem que ser submisso às nossas autoridades. Então é algo que atrapalha nosso crescimento espiritual. É algo que nos leva, a vez que a pessoa acha que é tão simples, mas que nos leva a perder a salvação. Então, por isso, não deixa, se deve algo à justiça do homem. Por quê, meu amigo? Por que não podemos esperar ser levado? Porque a justiça aqui da terra, ela falha, ela erra, ela engana. Mas a de Deus não. A de Deus não. Então por isso que não espera. E não podemos esperar ser levado. Então tem que chegar antes. Então foi o que esse rapaz fez. Ele foi orientado. Vá. E ele foi. E se entregou. Então, veja bem, essa mulher foi levada. Se essa mulher tivesse sido levada, entregada na mão daqueles corruptos que tinha naquela zepa, um daqueles carniceiros que tinha naquela zepa, da trajetória do Senhor Jesus, aquela mulher tinha sido executada, meu amigo. Eles não iam pensar em duas vezes. Mas só que eles levaram aquela mulher na pessoa certa, na pessoa correta. E às vezes, se você espera, às vezes pode estar te levando na pessoa errada, no juízo corrupto, na justiça corrupta. Então esse é o recado de Deus para cada um de nós nessa noite. Então é algo que pode nos trazer, que pode nos condenar,
que podem nos levar à condenação, o julgamento, em seguida a morte. A questão de tentar se esconder. Porque Naamã se escondeu vários anos diante do homem. Mas de Deus não. E Deus tinha um propósito na vida de Naamã. E Naamã carregava aquela lepra escondida debaixo daquela capa. E carregava também o orgulho. Por que o orgulho? Porque quando o profeta de Deus, Eliseu, disse para ele: quer ser curado? Fala para ele, vá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Que conversa é essa desse profeta? Tantos rios de água cristalina. E vai me mandar eu se enfiar logo no rio, todo sujo daquele? Por que o rio tal? Por que o rio tal? Isso, aquilo. Tantos rios. Logo aquele. Ah, mas não vou mesmo. Ali estava o orgulho. Mas quando aqueles servo dele, filho, se convenceu ele, o que o Senhor tem a perder? O que vai fazer diferença? O que vai mudar? Com a situação que se encontra o Senhor. Se o Senhor mergulhar, vai piorar mais do que está? E se o Senhor mergulhar essas 7 vezes e ser curado? O que custa? Ele não era besta, meu amigo. Ele não era besta. Ele decidiu a dar os 7 mergulhos e a pele dele foi purificada. Ele estava sendo condenado. Mas veja bem aonde foi levado Naamã. Olha onde foi levado Naamã. Analisa bem para vocês verem. Quando é levado a pessoa certa, a pessoa correta, no lugar certo, aonde está a luz, aonde está a fonte. O que o Senhor quer dizer para cada um de nós nessa mensagem é essa. Se você espera ser levado, se levar aonde está a luz, aonde está a fonte, você se salva, é maravilha, beleza, vai ser resolvida a sua situação, meu amigo. Mas se te levar no lugar certo, no lugar errado, você vai ser condenado, você vai ser apredejado, você vai ser destruído. Então Naamã foi levado também, mas levado a pessoa certa, a pessoa correta, que levou ao profeta de Deus, Eliseu. Levou ele aonde estava a fonte. Então o que a palavra de Deus está analisando é o seguinte, que não podemos, se ele foi levado, mas correu, deu tudo certo, tudo bem, deu certo. Mas e se você for levado, entregue a pessoa errada, o lugar que não tem a luz, não tem a fonte, que está as trevas, que está a destruição. Então por isso que não podemos esperar nos levar. Porque veja bem que essa história que eu contei aí, ó,
Você acha que se ele continuasse ali bonitinho de dentro da obra ali e se não se apresentasse à justiça, você acha que ele não ia ser encontrado? Ia sim. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E nós temos que andar de acordo, está nas Escrituras, de andar de acordo com as leis da terra. Então ele procurou. E deu tudo certo, meu amigo. Ele não esperou ser levado, ele foi. Mas foi orientado por Deus, por homem de Deus. Às vezes é o que está impedindo a tua bênção. É o orgulho. É o eu. Mas eu, não sei o quê. É isso, comigo é assim. Que nada, amigo. Sem Deus nós não somos nada. E sem Ele nada podemos fazer. Às vezes são muitos hoje que ainda não alcançou a bênção. Que ainda não conseguiu. Porque está aí o eu. Porque eu sou assim. Eu sou dessa forma, eu posso, eu sou isso, sou aquilo. Tem que ser do meu jeito, é isso, meu amigo. Para com isso. Não tem essa. Eu sou dessa forma e é isso. Não existe isso, meu amigo. Outros querem fazer da forma... Não, fazer principalmente a obra de Deus é do jeito do Senhor, não é da forma nossa. Então, às vezes, é o que está impedindo a tua bênção. O milagre que você tanto precisa. Que você fica perguntando, mas por que não acontece? Examina dentro de você. Às vezes tem algo que você carrega, que você tem escondido do homem, mas uma hora vai ser descoberto. De Deus não tem como esconder. Às vezes é algo que às vezes a pessoa acha que se esconde de Deus, que não existe isso. Chega diante do Senhor. Se não consegue se arrepender, busca. Porque às vezes é algo que a pessoa não consegue se arrepender, acha que é normal, é natural. E uma hora você pode ser levado. Então tem que haver o arrependimento. Tem que haver o pedido de perdão. Tem que haver a liberação do perdão. Porque tudo isso causa uma condenação para nós. Para a nossa saúde. Para a nossa salvação. Meu amigo, esse é o recado que o Senhor trouxe para cada um de nós. Nós vamos estar desligando essa live e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para nós fazer a oração.